Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Boa noite a todos, Pai do Senhor. Boa noite. Pai do Senhor, Diego. Como é que você tá, Diego? Estamos indo, estamos indo. Estamos caminhando, graças a Deus. Na graça de Cristo, né? Estou com umas dorezinhas aí na mão ainda, tá me incomodando esse frio bastante. Ó. É. Com a idade, não, há coisas que a gente não consegue correr, cara. Ah, quem dera se fosse coisa da idade, a coisa do acidente mesmo. É. Bem-vindo ao clube, Gê. Bem-vindo ao clube das dores. Tá, das dores e dos acidentes. Tá tudo na idade do condor. Vamos orar? Pai do Senhor. Pastora Grace, Dalcino, Maria. Tá ali o Diego Sena. Quem é? Tailane, Daniel, Maitê. Ah, é a Sandra. Missionária Sandra. Keila, Ana, Samara. Sandra Mel. Jéssica Santos. É muita gente. É muita gente. Só gente bonita. Vamos ver onde nós paramos. Página 57. Paramos na página, mas eu acho que o número é diferente. Página 57, né? Página 57.2.2.6. A redenção em Cristo recupera gradualmente a imagem de Deus no homem. Amém? Entrando aqui mais alguns irmãos. Tá ali a irmã que saiu do banheiro com a toalha na cabeça. Paz do Senhor. Vamos orar então, gente. Dar início à nossa aula. Paz do Senhor a todos aqui. O Fabrício, irmã Thalia, o Eric, irmã Chantal, a irmã Vivi e a irmã Vivi. Amém. Eita, que essa gritada tá gostosa aí, hein? Vamos orar então, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje, Senhor. Meu Deus, pela saúde, pela provisão, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Meu Deus, nós pedimos, Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, Pai, a crescer, Senhor, na graça e no conhecimento que há em Ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, Pai, esclarecer com o Teu Espírito Santo em nossos corações todas as coisas, Senhor. Meu Deus, que nenhuma ação do inimigo, Senhor, possa, Senhor, meu Deus, minar a nossa mente, os nossos corações, não nos deixe, Senhor, enganados nem confundidos. Deus, dá-nos discernimento da Tua palavra, Senhor, ministra com o Teu Espírito Santo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos livra, Senhor, meu Deus, da doutrina de homens, Pai, de ensinamentos humanos, Senhor, que não provém de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, capacita-nos para a Tua obra cada dia, Senhor, e dá-nos o crescimento, Senhor, em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. O telefone tá gravando ali em cima. Amém, irmãos. Vamos lá, então. É isso aí. Quem fez o trabalho diz amém. 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 Eu acho que é. Hã? É o do áudio, né? É, eu não passei trabalho nesse... O pastor Isabel mandou, caiu aqui, não consigo entrar novamente. Tá todo mundo aqui. Deve ter gente mais no... Ou isso não tá carregando. Vai por lá.
Márcia. Pede pra Isabel entrar, sair e entrar de novo. Vamos lá, então. Página 57. A redenção em Cristo recupera gradualmente a imagem de Deus no homem. A redenção. O homem, ele é redimido, ele é regenerado. E nós vamos ver que o estado original, né, o estado normal do homem é de pureza, amém? De santidade. A tendência pecaminosa veio em função da queda, né? Mas a imagem de Deus em nós pode ser redimida, regenerada. Amém? Novo Testamento. Hoje a gente vai começar de lá para cá. Thalia, quer ler? Ou o Fabrício? Fabrício, olhe para ele e identifique que ele nasceu para ler. Thalia. A redenção em Cristo recupera gradualmente a imagem de Deus no homem. No Novo Testamento, podemos ver que através da nossa redenção em Cristo, podemos nesta vida gradualmente crescer cada vez mais na semelhança com Deus. Paulo diz que como cristãos, temos uma nova natureza, e vos vistais do novo homem que se renova pelo conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. À medida que vamos crescendo no verdadeiro conhecimento de Deus, da sua palavra e do seu mundo, dessa forma somos refeitos para o pleno conhecimento e nos tornamos mais semelhantes a Deus. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, diz que nós somos transformados de glória em glória, como pela imagem do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Jesus como a verdadeira imagem de Deus. Hebreus 1:3. Através do ato da redenção, ele resgata no homem a verdadeira imagem de Deus. O Criador do universo quis fazer algo à sua imagem, ou algo mais semelhante a si do que o resto da criação. Ele criou o homem. Gênesis 2:7. Por isso devemos sempre refletirmos como portadores da imagem de Deus. Aspectos específicos da nossa semelhança com Deus. Peraí, a gente vai falar os aspectos específicos da nossa semelhança com Deus, mas eu queria antes esclarecer aqui uma coisa. Bom, como que o homem foi criado por Deus? A criação de Deus foi Adão e posteriormente Eva. Eva foi através de Adão, né? Mas é esse casal que foi criado por Deus. Dali para frente é multiplicação, é descendência de Adão, certo? Bom, por serem os primeiros seres humanos, Adão, ele representava a humanidade, certo? Gênesis, me dá sua Bíblia aí, fazendo um favor. Gênesis, ele vai esclarecer para nós. Senhor, pastor Isabel Belô. Quem lembra aqui o que eu expliquei sobre o Pai do Senhor, pastor Isabel. Quem lembra que eu expliquei aqui sobre o proto-evangelho? Vamos lá, proto-evangelho. Quem quer me falar na live aí, qualquer pessoa, pode falar. Pode falar? Pode falar, fica à vontade. O proto-evangelho é a primeira anunciação do evangelho que acontece lá no sacrifício que Deus faz para cobrir a nudez de Adão. É o prenúncio, né, de que Cristo iria esmagar a cabeça da serpente, da semente da mulher viria a redenção. Mas, bom, eu queria ler aqui, e quero e vou ler,
Gênesis, no capítulo 3. Eu não sei que versão é essa, não me comprometo. Mas... E ele disse, verso 10, vou ler. E ele disse, ouvi a tua voz no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. Deus diz, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Deus está falando com quem? Adão, segura aí. Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu o fruto da árvore e comi. E aqui Cláudio Duarte vai pregar que o único casamento que foi escolhido por Deus foi Eva, e ainda assim ele jogou na cara de Deus, né? A mulher que tu me deste. Por isso que ele não escolheu mais para ninguém. Isso é o Cláudio Duarte que diz. E disse o Senhor, Deus à mulher, porque fizestes isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Bom, aí Adão jogou para a serpente, para a mulher jogou para a serpente. Beleza? Bom, então o Senhor disse à serpente, por que fizeste isso? Maldita será mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre rastejarás e pó comerá todos os dias da tua vida. E porém inimizade ao proto-evangelho, porém inimizade entre ti e a mulher e a tua semente, a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto destes ouvido à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei que não comesse, não comerás dela. Maldita é a terra por causa da mulher, por causa da serpente. Então, por que Deus disse que é maldita, ou foi Adão, basicamente, que atraiu a maldição sobre a terra? Porque Deus deu a ordem para ele. Bom, Adão, ele representava o quê? Humanidade. Hã? A humanidade. Adão, ele representava a humanidade. Então, através de quem entrou o pecado no mundo? Adão. Abre, Eric, Romanos 5, 12. Do 12 ao 21. Romanos 5, do 12 ao 21. Não tem, pode escrever aí. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo... Ó, o mundo foi feito com pecado? Não. Não. Assim como o céu também não. Quando Deus criou a terra, existia, e o homem, existia pecado? Por que ninguém responde? Não, pode fazer a pergunta de novo? Quando Deus criou o homem, existia pecado? Não. Existia. Se entrou através do homem, porque já existia. Né? O homem criou o pecado no mundo. O pecado já existia. O pecado existiu no céu muito antes de haver terra. Não é? Não faz mal, a gente está em antropologia, a gente está estudando a origem e não faz mal. Estamos aqui para aprender. Mas existia por causa de Lúcifer e terça parte dos anjos que se aliaram a ele na rebelião contra Deus. A partir daí existe o pecado. E agora ele vai entrar no mundo, é claro que é o diabo que vai usar a serpente, né?
é óbvio, para que através de Adão ele introjetasse o pecado no mundo. Mas, assim como por um, isso isenta a mulher e a serpente. Por que isenta a mulher e a serpente? Porque, igual a Carol falou, a ordem foi dada pra Adão e não pra Eva. E ele foi o protótipo, né? Ele Tem a foi o ver com a primeiro ordem, homem. tem a ver com... Ele é o protótipo, ele é o primeiro homem. Sim, mas tem a ver com representação. Adão representava a humanidade. Bom, eu represento a Fabrícios LDA, certo? Eu sou um comercial, represento a Fabrícios LDA. Eu vou lá no maior contrato da empresa Fabrícios LDA e distrato o cliente e o cliente rompe o contrato. Certo? Bom, a empresa toda vai pagar o preço por causa de quem? Não estou incitando rebelião para ninguém chegar no céu e bater em Adão, não. Peraí, cuidado com isso. Mas foi culpa de quem que toda a empresa vai ficar sem os benefícios daquele contrato e daquela venda? Mim. Por quê? Porque eu representava a Fabrícios LDA. E como representante eu fiz algo errado que comprometeu toda a Fabrícios LDA. Basicamente isso. Adão era o primeiro homem, ele representava a raça humana, ele era a origem da raça humana e ele fez algo de errado. Por quê? Porque tinha livre-arbítrio. Fez algo de errado e o que aconteceu? Colocou em dificuldade tudo aquilo que ele representava. Então, é porque ele representava. Então, foi só por causa de Adão que entrou o pecado no mundo. Nem porque ele representava a humanidade. Existia sobre ele uma responsabilidade. Ok. Agora, quando Adão pecou, ele perdeu coisas. E uma delas é a imagem de Cristo foi ofuscada, certo? Como ele sabia que estava nu? E se ele não estava nu antes, o que cobria ele? O que cobria a nudez dele? Ou ele não enxergava bem antes de comer o fruto, né? Ou ele tinha astigmatismo, diz a Carol. Vivian Caroline tá pregando que Adão tinha astigmatismo. E quando comeu o fruto, foi curado. Nossa, porque passou a ver que estava nu. também se pregou em cima de uma frase agora. Ok. Adão passou a se enxergar nu. Ele enxergou a sua nudez. Isso, pastorzão. Sim. Isso também entra naquela mesma característica quando a Bíblia fala sobre H, quando ela deixa o filho dela de lado e tal, que ia morrer de fome. E depois Deus fez ela abrir os olhos e enxergou uma fonte lá de água, ou não? Não, aí aconteceu um milagre mesmo, né? Supostamente apareceu uma fonte de água no deserto. Isso é um milagre. Não foi bem um milagre na vida de Adão. Ele perdeu mesmo algo. Ele perdeu mesmo Ele perdeu a inocência. uma vestimenta. A inocência. Ah, Jesus, peraí. Vai desligar. Pastor, Senhora, eu tenho uma dúvida. Por que a nudez é tratada dessa forma? Por que, por exemplo, que eles tiveram consciência que estava nu e tal? Por que a nudez é tratada dessa forma e é vista como uma consequência do pecado? Se eles tivessem essa consciência antes de que estava peladão e tal, sendo marido e mulher, não teria problema. Por que a nudez é colocada como uma consequência do pecado? você já descobriu de onde veio o termo peladão, né? É pelo Adão. É que a gente
Ô, Tailane, é assim, nudez significa que a gente se despiu de algo. Se despiu de algo. Tipo, se eu despir a minha roupa, eu fico nu, né? Então, a nudez, ela pode ser nudez no caráter, por exemplo. Eu posso estar escondendo um caráter, eu chego e conto toda a verdade, ajo realmente como eu sou, aí eu vou me despir do falso caráter, né? Vou expor a minha nudez. Nudez é, na verdade, revelar o íntimo, o que está por trás ou que está por dentro, enfim. Poxa, pastor, Sim. eu posso, na verdade, eu entendo quando eu troco isso, não consigo acreditar que a nudez, nesse caso, seria uma consequência do pecado, porque não está falando isso na Bíblia. Nem a nudez é uma consequência do pecado, não. Se a gente pensar por esse lado, aí fica complicado de entender mesmo. Mas a nudez era uma coisa natural, como é nos animais hoje. A gente só não tinha a inocência deturpada, né? Como aconteceu quando ele desobedeceu. Aí ele perdeu a inocência. A criança, né, que não tem vergonha, ou o animal, é porque ele é inocente. E com essa inocência, eles tendo, né, aquele caráter de... Os animais não têm isso, mas eu acho que tem algum que sim. Que tenha o respeito, mesmo vendo a nudez da outra, por exemplo, do bicho que é a mulher do outro animal, eles não vão avançar, entende? Eles respeitam aquele... Porque ali é a questão do caráter, né, vamos dizer assim. Isso a gente teria, se a gente tivesse escolhido, né, ser só santo, né, no caso não ter pecado, a gente teria esse nível de santidade, de não se interessar por algo que visse, né, não cairia na consciência dos olhos, porque aí não ia ter, acredito eu, né, e todas essas coisas dos sentidos, não ia sentir por ver uma mulher nua ou isso, que, né, o homem, se não é a mulher dele, eu acredito que essa inocência não ia ser caída, né, caiu a inocência, acabou a inocência. O problema de ter que tampar a nudez, eu acho que é por isso, e não porque a nudez é uma consequência. Bom, pegando então é mais espiritual do que o corpo em si. a perda da inocência, a perda da pureza, revelou a nudez. Ele perdeu a pureza e a inocência que havia no seu olhar. E isso revelou a nudez. Pronto. Bom, continuando aqui, a natureza de pureza, de santidade, e com isso todas as outras coisas, inocência, né? Foi roubada de Adão. Ela foi perdida por causa do pecado, né? Por causa da queda. E é isso que nos caracterizava como parecidos com Deus, ou semelhantes a Deus. Bom, por isso que nós precisamos de regeneração, de restauração, de transformação. Nós precisamos de uma ação do Espírito Santo para que nós possamos novamente voltar ao nosso estado de imagem e semelhança de Deus, certo? E nós vamos falar alguns aspectos aqui que nos caracterizavam como semelhantes a Deus. Um deles é o aspecto moral. Eu já construí algumas coisas em relação a isso. Lembra que eu falei sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus? Né? Quem pode me dar a definição de atributos incomunicáveis de Deus? Onisciência.
Não, definição dos atributos incomunicáveis de Deus. É o que Deus é que nós não podemos ser. É aquilo que Deus é que não pode ser refletido no homem. Certo? Exemplo, pode falar, cada um fala um. Onipresença. Onipresença. Licença. Onisciência. Onipotência. Onipotência, mais um. Imutabilidade. Imutabilidade, mais um. Está em todos os lugares. Onipresença. Muito bem. Mais um. Ser eterno. Eternidade. Muito bem. Agora, quem pode me dar a definição dos atributos, ou uma definição de atributo comunicável de Deus? Os atributos que refletem também no nosso caráter, que nós conseguimos ser ou fazer. Aquilo que Deus é e que pode ser refletido no homem. Exemplo de atributos comunicáveis de Deus. Amor. Deus é amor e o homem tem a capacidade de amar. Muito bem. Mais. Justiça. Deus é justo e o homem pode tentar ser justo. Pode refletir a justiça de Deus, sim. Mas, gente, então... Bondade, fidelidade. Quem dá mais? Benignidade. Benignidade. Misericórdia. Misericórdia. Cada dia se vê menos. Quê? Idade? Ah, bondade. Bondade. Bom. Exatamente. Bom, atributos ou os aspectos morais do homem. Quando nós implantamos em nós o caráter de Cristo, o que nos torna cristão é sermos portadores do caráter de Cristo. Você pode se dizer cristão, ter tique de cristão ou caguete de cristão. Você pode falar em línguas, entregar profecia, curar enfermo e expulsar demônios. Se você não tiver o caráter de Cristo, você não é de fato um cristão. O que é ter o caráter de Cristo? É ser portador do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é que faz e é gerado pelo Espírito Santo. É que produz em nós o caráter de Cristo. Fé, mansidão, temperança, domínio próprio e os outros aspectos do fruto do Espírito. Então, uma pessoa não é cristã até tem plenitude o fruto do Espírito. Então, a pessoa não é cristã até tem plenitude o fruto do Espírito. Bom, o que evidencia a pessoa ser cristão é estar sendo gerado nela o caráter de Cristo. Está sendo gerado ou ter sido gerado? É um processo. É um processo, porque assim, tem coisas do fruto do Espírito que está sendo gerado em você, mas ainda não foi evidenciado. Né? Só é evidenciado quando você é posto à prova, por exemplo. Só quando alguém agarra no seu cangote e coloca você contra a parede e tenta te enforcar é que vai ver se você é temperante, se você é manso. Então, assim, nem todo aspecto do fruto do Espírito é evidenciado só porque sim. É só quando é posto à prova, por exemplo. Como Deus nos mostra que nós geramos em nós a fé? Quando Ele põe a nossa fé à prova. E não é para Ele saber, é para nós medirmos. Opa, tô fraco, né? Tô fraco nessa área aí. Então, preciso melhorar. Então, assim, a partir do momento em que eu aceito Jesus, eu vou ter a pessoa do Espírito Santo na minha vida. Eu aceitei a Jesus, eu já vou ser justificado pela fé, pelo arrependimento. E o Espírito Santo vai começar a gerar em mim um fruto do Espírito. Mas se eu reter a manifestação do fruto do Espírito, não permitir que o Espírito Santo
evidencia em mim o fruto do Espírito, então eu estou decidindo não querer ser a imagem de Cristo. Posso me dizer cristão, mas quando chegar no dia do juízo, Jesus vai falar: apartai de mim, que eu não vos conheço. Certo? Então temos que permitir o fruto do Espírito ser gerado em nós. Certo? É claro que tem que ser posto à prova. E é claro que eu permitindo, eu deixando o Espírito Santo mover em mim, automaticamente está sendo gerado em mim o fruto do Espírito. Mas, bom, essa passagem fala sobre pessoas que são mesmo enganadores. Eles não aceitaram de fato a Jesus. Não tem de fato arrependimento no coração. Querem benefícios ou alguma coisa. Eu vou falar algo extraoficial. Só para nossa turma. Hoje anda dentro das igrejas, que é um espírito de engano com certeza, um espírito de adivinhação. Não é novo, não é novo, certo? Desde a altura de Paulo. Paulo repreendeu numa moça esse espírito de adivinhação existe. Ah, mas ninguém sabia. Ele entregou para ela, entregou para mim aquela profecia, bateu tudo certinho, tal. Aí começa a ficar escravo de profecia. Depende de profecia para massagear o ego, para se sentir bem. Aí vai, às vezes, até abandonando a palavra, colocando de lado. Bom, todos os profetas da Bíblia, você vai ver Deus mandando ele ir até a pessoa que é alvo da profecia. Davi foi atrás do profeta? Não. Cita mais aí, profetas. Citar profetas? Que foram, que profetizaram. O povo de Israel, o rei de Israel foi atrás de Jeremias? Não. Teve um rei que foi atrás de Elias. Bom, os reis, quando iam para a guerra, consultavam para pedir direcionamento a Deus. Isso é verdade, é uma observação. Exceção aqui à regra. Mas, assim, profecia quando Deus quer exortar, revelar algo para alguém. Nesse sentido. Não. A mulher não foi atrás de Eliseu pra... Neemias foi atrás de Eliseu, atrás de cura. Não, a mulher não foi atrás de Eliseu pra ter comida. Mas Amã também. Que deu 7 mergulhos. Então é assim, Deus quer entregar algo para você, o profeta vai bater na sua porta. E fora isso, o que me direciona? Palavra. Houve um tempo que nós não estamos vivendo nele, que é o exemplo que o Felipe deu, em que os reis iam para a batalha e existia o ministério profético, não dom ministerial, nem dom de profecia. Existia um cargo de profeta. O profeta, ele nascia numa família de profetas e ele era nomeado profeta pelo povo de Israel e ele exercia isso, né? Ele se separava e era profeta de Deus. Hoje não. Hoje nós temos chamados, que nós chamamos dom ministerial de profeta, existe, e continua existindo, também o dom de profetizar. Também no outro Espírito Santo fala conosco individualmente. Sim. Bom, e o que eu queria dizer? Contextualizando aqui. Hoje, nós vemos, aqui não, né, em Santarém, na Márcia, Casa do Pai, nas igrejas aqui, talvez não, mas nós vemos nos vídeos aí, nós vemos nas redes sociais, que tem sim um espírito de adivinhação que é treinado. As pessoas são treinadas para buscar esse espírito de adivinhação e revelar. Mas são conhecidos por o tipo da revelação, o tipo de entregar e não sei o que, blá blá blá. Enfim, temos que ter cuidado. Por quê? Porque não conhecemos aqui a vida da pessoa, né? E os profetas eles eram conhecidos. E ainda hoje devem ser conhecidos.
um profeta que exerce esse ministério, ele precisa se consagrar e ter uma vida diante do altar do Senhor, para ele também não ser enganado. Sim. Antigamente, mamãe ia nas campanhas, né? Aí era o CPF que revelava. Cada época vai aprimorando. Antigamente era o CPF. Hoje é o Pix e assim vai. Aí eu lembro que eu era criança, aí o cara que eu tava pregando, né, na campanha, aí falava assim, Deus manda entregar aqui uma profecia, não sei o quê, pra pessoa com CPF com o final número tal. Aí era aquela coisa, aí todo mundo já ficava... E eu pequenininha, eu tinha e tenho até hoje a lembrança viva disso, que era uma coisa de doido. Era tal de número de telefone, último dígito do cartão, um monte de coisa. Somos, aspecto moral, somos pessoas responsáveis pelos nossos atos. Quem decide por nós? Nós, né? Livre-arbítrio. Quem é responsável pelas nossas decisões? Nós. Quando corre mal, a gente quer sempre arrumar culpado, mas no fundo, nós sabemos que somos nós. B. Aspecto espiritual, ou espirituais, aspectos espirituais. Não temos somente corpo físico, mas também espírito, imateriais, e podemos, portanto, agir de modo significativo no plano da existência imaterial. Podemos nos comunicar com Deus, pois Deus é espírito, e, portanto, podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Essa possibilidade de adorar a Deus em espírito e em verdade é só porque nós somos espírito. Não era possível, né? E quem foi criado corpo, alma e espírito? O homem. É uma das semelhanças com Deus, porque Deus é amor. Espírito. Também, Deus é amor também. Aspectos mentais, olha aí. Temos a capacidade de raciocinar e pensar, logicamente, e de conhecer que... Exatamente. Conhecer o que nos distingue do mundo animal. Isso aqui é um aspecto que nos torna semelhante a Deus, mas atenção que não temos assim a mesma onisciência que Deus, né? Nós pensamos e temos a capacidade de ter raciocínio lógico, porém Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. A nossa capacidade é limitada, né? Nós construímos conhecimento e é baseado nesse conhecimento que nós tiramos conclusões lógicas, ou não, ou sem lógica nenhuma, mas é daí que a gente tira conclusões, bem baseado no conhecimento que nós construímos ao longo do tempo. Outro aspecto que nos assemelha a Deus, aspectos físicos. Quem pode ler? Era a Thalia, né, cara? Deus é espírito, conforme Jesus afirmou em João 4:24. Isso mostra que Deus não tem aparência física. Logo, Deus não tendo aparência física, ele não tem corpo. Será que em algum aspecto o corpo humano faz parte daquilo que significa imagem de Deus? Quando o Verbo Divino se fez carne, em João 1,14, ele teve um corpo humano. O corpo, como a parte material do homem, ele revela algo da imagem de Deus. O corpo físico foi criado por Deus como instrumento adequado para representar de forma física a nossa natureza humana criada à semelhança da natureza divina. Bom, Jesus Cristo, ele é semelhante, claro, nascido de mulher, óbvio, né? Mas nós cremos que já vamos, abre aí em Hebreus
10:5. Nós cremos que quando Deus criou o homem, já criou, né, para representar, né, a semelhança dele mesmo na forma física. E por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Bom, e é interessante que aqui o corpo, ele não só é apresentado como, na Bíblia, né, como templo do Espírito Santo, ou morada de Deus, habitação de Deus, como também é pedido para ser oferecido em sacrifício. Cuidado, não é sacrifício de sangue, não vai se matar, não vai se mutilar, não vai fazer nada disso. Sacrifício como? Diz a palavra, né, em Romanos, capítulo 8, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, o nosso corpo, apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o nosso culto racional. Certo? Vivo. Então, o corpo, e fazendo a ligação por Cristo, né, também nos Pode Romanos está assemelha. escrito isso, por favor? Romanos capítulo 8. Aspectos relacionais, tá ali, Além da capacidade única de nos relacionarmos com Deus, o homem é um ser dado a relacionamento, a família, a sociedade. A igreja são meios de relacionamentos do homem no meio em que vive. Portanto, o homem é um ser relacional. A natureza essencial do homem. Todos concordam que temos um corpo físico. A maioria das pessoas, tanto cristãos quanto não cristãos, sente que também tem uma parte imaterial que sobreviverá à morte do corpo. Quando passamos a analisar o homem do ponto de vista de sua constituição, a antropologia teológica passa a descrevê-lo como um ser tríplice, isto é, composto de 3 partes, corpo, alma e espírito. Porém, quando analisamos do ponto de vista da sua natureza, então ele é visto como um ser portador de 2 naturezas, a humana, ligada com o corpo, feito do pó da terra, e a divina, ligada com a alma e o espírito. Os teólogos, porém, dividiram-se em 3 escolas quanto à constituição do homem, sendo que 2 delas menos aceitas e uma terceira acolhida por quase todos. Vejamos estas 3 escolas de pensamentos relativamente à constituição do homem. Monismo. Monismo no terreno teológico. Só um segundo. Ok. Bom, aqui vai ser proposto um problema, que é o homem é semelhante a Deus por ser trino, né? Fala da tricotomia humana, corpo, alma e espírito, né? E Deus, no sentido geral, né, trindade, ele é composto por Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo é Jesus e Jeová, que é Deus Pai. Por ser trino, o homem sugere-se a semelhança, né, de Deus, que também é em essência um, mas são 3. Ok. Só que nós temos aqui um problema. Teologicamente, é defendido teologicamente três versões ou visões de interpretar isso, né? Monismo, dicotomia e tricotomia, né? Monismo é defendendo que o homem não é composto por 3 naturezas, corpo, alma e espírito, nem por 2, corpo e espírito, e o espírito e a alma a mesma coisa, nenhuma dessas. Ou seja, monismo
é um só, mono, já fala. Dicotomia vai defender que o homem é composto por duas partes, e tricotomia vai defender que o homem é dividido em três, né? Corpo, alma e espírito. Isso é o que é abraçado pela maioria que é dito aqui. A tricotomia, olha, a tricotomia ela é abraçada pela Bíblia, né? Um dos textos que eu falei aqui já dividiu. Sim. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas não era esse texto que eu queria falar. Mas lê aí que eu vou abrir o texto aqui, Thalia. Então, monismo. Monismo no terreno teológico é a doutrina que assevera ser o homem portador de O uma texto que eu única queria, natureza. desculpa, é que o mesmo Deus de paz vos conserve, vos purifique em todo o vosso corpo, alma e espírito. Eu vou ver onde está, pode ler. 1 Tessalonicenses 5:23. Quantos? 1 Tessalonicenses. Abri aí, pra você ler depois. Pode ler o... A palavra mono significa Vou um. falar aqui também, eu acho. Esse pensamento afirma ser o homem constituído apenas de um elemento e que seu corpo é a própria pessoa. Segundo o monismo, os termos bíblicos alma e espírito são apenas outros modos de designar a própria pessoa. Essa concepção em geral não é adotada pelos teólogos evangélicos porque muitos textos bíblicos parecem claramente afirmar que a alma ou o espírito sobrevive à morte do corpo. Salmo 31:5. Bom, aqui um acervo de referências bíblicas que vão te dizer que depois que o corpo morre, dicotomia. É a divisão de qualquer coisa em duas partes. Na antropologia teológica, é a corrente que defende estar a natureza humana constituída de duas partes distintas. Material e espiritual. Exato. A dicotomia corpo-alma possui uma problematização muito antiga que começa há mais de principalmente 4 séculos antes de Cristo, onde na maioria filósofos gregos, Platão, Sócrates e Aristóteles, viam a alma como o lugar privilegiado da razão, da sabedoria e da ciência. Eles, com suas teorias, optam pela mente e ao corpo constroem significados que diminuem a sua importância na sociedade da época. De acordo com a interpretação dicotomista, existem apenas 2 elementos essenciais na constituição do homem: o corpo, formado do pó, e a alma, que é o princípio da vida, tanto humana como animal. Os dicotomistas assemelham a vida do homem à do bruto, diferindo a do homem apenas por ser de ordem superior. Resumindo, a alma e o espírito eles entendem como sendo uma coisa, certo? E o corpo. Então, se dividiu em 2. O homem material e o homem espiritual. E o homem espiritual é composto por espírito e alma, que no entender é a mesma coisa. Tricotomia é a doutrina de acordo com a qual o homem é constituído por 3 partes distintas: corpo, alma e espírito. Para a maioria dos teólogos cristãos, o ponto de vista mais aceito sobre a pessoa humana se divide em 3: tricotomia. A natureza do soma, corpo físico, que era o sentido natural na primeira pessoa. O sentido psíquico, que é o sentido da alma, é a psicologia geral na segunda pessoa. O seu pseuma, o sentido do órgão da comunhão com Deus. Isto é, aquilo que tange ao sentido místico de maior elevação com Deus, ou seja, o seu espírito mesmo. Olha, na nossa experiência de vida, de vivência, nós podemos viver essa diferença. Você pode entender aquilo que é uma experiência puramente corpórea, você pode entender o que é uma experiência puramente almática e uma experiência puramente espiritual, certo? Claro, para ter uma experiência puramente espiritual sem tocar na alma, ou uma experiência puramente corpórea sem tocar na alma também,
É muito difícil. Por quê? Porque a alma é a sede das emoções. Ela tem a função, a responsabilidade do saber e sentir, né? O espírito comunica com a alma e o corpo também. Então, o que faz a junção entre o espírito e o corpo? É a alma, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com a alma do homem, não é isso? Uhum. Espírito testifica com o Testifica espírito. com o nosso espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Tá, mas como nós sabemos se ele testificou com o espírito? Aonde fica a sede do saber e do sentir? Alma. Quando vem aquele pensamento que você tem certeza, essa certeza nós chamamos de testificação, que é Deus te dizendo algo, aonde que você vai receber essa informação? Ainda que seja de ordem espiritual, de origem espiritual, é na alma. A alma é onde você acumula suas experiências, os sentimentos, as emoções. É na alma. Então, a alma, ela, basicamente, o espírito está ligado à alma, o corpo está ligado à alma. A alma é quem nós somos, efetivamente. O corpo volta para o pó, continuamos sendo, existindo. Né? Vamos lá. Os que adotam a posição tricotomista buscam apoio em várias passagens das Escrituras, relacionadas abaixo às mais comumente usadas. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Esse é o versículo que eu citei. O anterior é. O 1 Tessalonicense. Pode ler aí, Eric. Sim. 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a prostituição do corpo é fácil saber como é que se faz, né? Agora, como se faz a prostituição da alma e a prostituição do espírito? A prostituição do espírito com idolatria. Então, só a Carol? Não tenho noção. Fala aí, mais alguém? Da... Ou da alma é com vício? Não sei. É. Os vícios Mas vêm são por onde? pensamentos. Isso vai virar um trabalho, se ninguém me falar, vai virar um trabalho. Concordo com ela, eu acho que é pensamento, a alma. Sai de tudo pensamento. Eu acho que vem de tudo. Por exemplo, ela falou do vício. A maior parte dos vícios vem por onde? Pelo ouvir, pelo falar e pelos olhos, que são portas da alma. Para casa, como prostituir não. corpo, alma e espírito? Porque assim, alguns vícios também podem vir de traumas. Ok, Google. Feridos na alma, verdade. Ei, Google. Vamos lá. Pode... Thalia, por favor. É que você tá indo embalo. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem mais, o meu entendimento fica sem fruto. Essa apostila
nem sempre tem uma conexão. Porque não tem, tá? Entendi. Essas passagens bíblicas nos dão a entender que o Espírito é o órgão de comunhão com Deus. Bom, pode repetir aí que você leu? Se o senhor repetir e conseguir entender, parabéns. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem mais, o meu entendimento, alma, fica sem fruto. 1 Coríntios 14, 14. Tá. E isso não é apostila, isso é um versículo bíblico. Bom, porque se eu oro em línguas estranhas, isso aqui é uma forma que eu falei, nós podemos viver experiências puramente espiritual, experiências puramente almática e experiências puramente corporal. Ok. É difícil uma experiência corpórea não tocar na alma. E é difícil uma experiência espiritual não tocar na alma. Mas é possível ter uma experiência puramente almática. Sem ser espiritual e sem ser corpórea. Sonhando. Sonho. Quando o sonho Nossa, não tem é... muitas. Sim, quando o sonho é descarregar disquete, ou seja, ruminação, não é um sonho, porque o sonho pode ser de origem divina ou demoníaca. Mas quando o sonho é só a sua RAM, memória volátil, que não pôde processar muita informação que você absorveu, e ela começa ali durante a noite Condições do trabalho. a fazer sinapses, você não está pensando, você não está tendo uma experiência corporal, seu corpo está quase que no mínimo das suas funções, né, para se recompor, e o seu espírito também muitas das vezes não tá tendo experiência nenhuma, Deus não está falando nem nada, é só a sua alma, o seu... Bom, o contrário já é difícil. Você tem uma experiência espiritual, repara que eu disse difícil e não impossível, e não tocar na alma, e uma experiência corpórea e não tocar na alma. Aqui é um exemplo de algo puramente espiritual e que a alma e o corpo estão completamente alheios. Bom, segundo o apóstolo Paulo ensina a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, a experiência da língua estranha, não estou falando da xenoglóssia, estou falando da glossolalia. Falar em línguas estranhas, não é falar em outras línguas. O Espírito Santo pode te levar a falar em outras línguas, ou te capacitar a falar em outras línguas. Aí você vira um poliglota. Ele te dá a capacidade de aprender com muita facilidade outras línguas, né? Ou, sem nem nunca ter estudado, também te permite falar em outra língua, se ele quiser falar com alguém de outra língua. Mas aqui, nesse texto, está falando da língua estranha. Ou seja, quando você fala em língua estranha, o seu espírito ora. É uma experiência puramente espiritual, certo? Bom, a alma está infrutífera significa o quê? Ela está alheia ao que está acontecendo, ela não entende. Mas ainda assim pode ser tocada. Se esse falar em línguas trouxer o poder de Deus sobre a sua vida, a unção, com certeza vai ser tocada a sua alma, né? Aí você vai sentir algo. Ok, mas o fato de falar em línguas é o seu espírito orando. Então você pode falar sem sentir nada. Sem sentir nada. É incrível isso, por quê? Porque na maioria das vezes você não vai falar, você se sabota. Por quê? Porque você não está sentindo nada. Mas é comum o Espírito Santo, o seu espírito querer orar, né? E o Espírito Santo tocar. E você sentir a unção. E aí você ter coragem para soltar e falar. Mas pode acontecer de o seu espírito querer orar e você não tá, de fato,
o seu corpo cansado e exausto, a sua alma abatida, mas o seu espírito quer orar. Você vai sentir o quê? Cansado. Tristeza se a sua alma está abatida. Mas aí você dobra o joelho e vem língua estranha. Quem é que vai falar? O Espírito. Não, ninguém. Sim, vem a língua estranha, mas você não ora em língua, você não fala, você se sabota. Por quê? Porque nós temos a necessidade do sentir. Por que que os sermões mais atuais, eles não visam o conhecimento e sim o tocar na alma? Por causa do sentir, nós queremos sentir, nós cada dia mais queremos sentir e não saber. Né? Eu não quero ser exposto a ter que raciocinar, a ter que entender e aprender aquilo que está errado para eu consertar. Eu não quero, cada vez mais eu quero ser sentir. Vai dar certo, Deus está fazendo, você é o cara, você é o centro de Deus, você é isso, você é aquilo. E você sente ali, nós queremos sentir. Entendeu? Não estou falando que é errado pregar autoajuda. Não, pode pregar autoajuda. Mas estou dizendo que nós não queremos. Por quê? Porque a alma não quer confronto. Não quer. Quem quer ser confrontado, né? Ninguém. Mas não há transformação se não houver confronto. Se o Espírito Santo não falar com você, ô filhão, para de contar mentira. Quando é que você vai parar de contar mentira? Não. Então nós precisamos do confronto. Nós precisamos ser confrontados. E o Espírito Santo de Deus às vezes usa a pessoa para confrontar. Também usa, temos que ter cuidado com a radicalização, também usa para confortar. Olha, Deus está mostrando que hoje é o dia da sua vitória, Ele te tira desse opróbrio. Tá? Amém, tem palavras dessas. Temos que ter cuidado para não cair no outro extremo. Bem, mas cada dia mais e mais nós temos a necessidade de sentir. Essa fica sem fruto é porque a alma está alheia ao que está acontecendo, porque o que está acontecendo é espiritual, certo? E por isso que a língua estranha é língua estranha. É um termo utilizado no original que é diferente do falar em outras línguas, que é o que está em Atos 2. Um termo é xenoglóssia e o outro é glossolalia. O de Atos é xenoglóssia. E esse aqui é glossolalia. Ou seja, falar em outras línguas é um idioma conhecido, mas desconhecido ao falante. O Espírito Santo te dá a oportunidade. Agora, a língua estranha, que é o seu espírito orando, é desconhecido para todo mundo, não é só para você. Só vai ser conhecido se houver alguém na igreja, enquanto você está falando, aí essa pessoa tem o dom de interpretação de línguas. Aí beleza. E esse que é o falar em língua desconhecida, né? Que é a língua estranha. Língua estranha. Que é para edificação própria. Para edificação Que própria. essa é a oração do Espírito. É o seu espírito orando. Não, e isso é muito intrigante, Louco. porque... Não só isso, é porque geralmente se a gente não tá sentindo nada, essa emoção E não extravagante, a gente não fala porque acha que tá Se fazendo sabota. errado. A gente acha Porque tá fazendo mal. E se você começar a falar, o inimigo começa. Você não está sentindo, porque você está falando da carne, porque você está em pecado, porque você não presta, porque você é o bicho, o verme do carrapato, mas do é cavalo manco. Mas é desse jeito. Como é que escreve xenoglossia e glossolalia? XRGO. É X? X. Não é com CH É não? X, Essa é xenoglossia e Não é glossolalia. com CH não? X. xenoglossia é com X. Xenofobia. E essa aqui... E essa aqui é xenoglossia. Ó, com 2 S. Xenoglossia. Essa daqui é xenoglossia. Muito de lápis. Não, outras línguas é glossolalia. Outra... Eles falam assim, glossolalia. Alguns Ué, mas falam pastor, eu tenho uma dúvida então. Aqui eles estavam falando em outras línguas. Em Outras Atos. línguas Em Atos. Em Atos, era outras línguas, por exemplo. Os Era o outros francês entendiam. falando com... Ah, Xenoglossia. pensei que tava falando diferente. Então é xenoglossia.
É outras línguas. Ai. Atos 2 é um exemplo de xenoglóssia, certo? Aqui é um exemplo de glossolalia. Ainda há outra coisa que Paulo fala em Coríntios 13, que é a língua dos anjos. Essa é diferente. Ah, você fala em língua estranha, os demônios vão entender porque eles são anjos caídos, mas são anjos. Então, quando você vê alguém falar, o irmão está falando a língua dos anjos, não é. Língua estranha não é língua dos anjos. Nem faço ideia o que é a língua dos anjos. Paulo está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele está dizendo que não fala. Ainda que eu falasse. A língua dos anjos e dos homens, só que a dos homens ele fala. Se não houvesse amor, mas ele também não está dizendo que é impossível falar a língua dos anjos. Não é por aí. Aqui é importante entender que a língua dos anjos é uma figura de linguagem que Paulo está usando lá em Coríntios, acho que 13. Língua estranha, ele está falando de um fenômeno espiritual sobrenatural não entendível nem para os homens, nem para os demônios, nem para os anjos, certo? A única pessoa que vai entender a língua estranha e ouvir essa oração é Deus, certo? E a glossolalia é conhecida não só pelos demônios, como por outras pessoas falantes daquele idioma e só você que não vai entender. Pode continuar, Thalia. O seu nome já diz, tá? Lia. Essas passagens bíblicas nos dão a entender que o Espírito é o órgão de comunhão com Deus. A alma, a sede da personalidade, e o corpo, tabernáculo da morada de ambos. Olha aí, sede da personalidade. Por quê? Porque o que te caracteriza, no fundo, é a alma. Se você tiver abatido, se você tiver machucado, a alma ferida faz o quê? Fere. Então, o que te caracteriza? O que te caracteriza? Se você é uma pessoa alegre, triste, tudo isso é evidências da alma, do estado da alma, né? Então, só ler. Tem até um versículo que fala, né? Que quando você está feliz, resplandece sobre o seu rosto, em Salmos, né? É a alegria do coração a formoseia o rosto. Segundo o Dr. Scofield, sei lá, que eu não sei falar em inglês. Scofield. Olha, Scofield é um dos defensores da teologia do dispensacionalismo. Nós vamos falar sobre ele mais para frente. Mas existe uma Bíblia de estudo Scofield. A Bíblia é muito boa. Scofield. Tá escrito aí o nome dele. C.I. Scofield. Eu não. É uma Bíblia muito boa, já li ela. Mas pode ler, Thalia. É um teólogo, um teólogo muito famoso. Defendendo a posição tricotomista, ele diz: o homem é uma trindade, que a alma e o espírito humano não são idênticos, como pensam os dicotomistas, mas são divisíveis. Hebreus 4:12. E que alma e espírito são claramente distinguidos quando do sepultamento e da ressurreição do corpo. É sepultado o corpo natural, no grego, soma, corpo animado. E é ressuscitado o corpo espiritual, no grego, conforme se lê em 1 Coríntios 15:44. No grego soma o que ali? Todo mundo pode ler. É assim, Pode acompanhar. o que é uma doença psicossomática? Uma doença na alma. Fala o resto, ela falou metade. Psicossomática. É uma doença, Soma é o né, corpo, que psi afeta o corpo. é a alma, né? É uma o doença intelecto. da alma que afeta o corpo. Depressão.
Psicossomática é algo que vai refletir no corpo, mas a origem é na alma. Posso dar um exemplo? Estresse. O hormônio do estresse é o cortisol. Pronto. Dependendo do estado da sua alma, você vai produzir cortisol. Beleza. Isso pode trazer o quê? Vamos lá. Quem já ouviu falar em gastrite? Úlcera. Paletó de madeira. Caramba, Por causa do estado da alma. O que é paletó de madeira? caixão. Caramba! Meu irmão tem gastrite nervosa. Ó, gastrite nervosa. E o meu bisavô adquiriu câncer no estômago por causa de úlcera causada pela depressão que ele teve depois que ele levou um golpe. Ou seja, psicossomática. Certo? É uma doença no corpo que é causado por um problema na alma. Certo? Mental, Geralmente psicológico. é perigoso nós radicalizarmos. Eu sempre dou esse alerta, mas geralmente depressão ela pode ter origem na alma, certo? Cuidado com isso. Um simples problema aqui na tireoide pode trazer problemas hormonais e te jogar em depressão. É preciso consultar sempre o médico para saber. Não, é depressão? É doença na alma. Vem para o programa de cura, né? E às vezes precisa de um remedinho para tireoide. Então, mas também tem depressão que é curada com Durateston. Eu vi essa pregação. Pois, é isso aí. Então é assim, problemas na alma que vão afetar o corpo. A Thalia agora engatou. Tem que ser outra pessoa ler agora, vai ver. É tudo. É você, essa eu nunca lê. Eu sou do fundão, você esquece que eu tô na frente errado. É no portanto, né? Portanto, Assevera-se que não há diferença entre alma e espírito. É dizer que não há diferença entre o corpo mortal e o corpo ressurreto. No uso das escrituras também se pode acompanhar diferenças entre alma e espírito. A alma é a sede dos... vocês estão ouvindo? Não. Se não tiver, grita aí, gente. É a sede dos afetos e das emoções. O termo neotestamentário para espírito é o princípio do homem racional, o centro da sua comunhão e comunicação com o divino. É a parte imortal do homem. Eclesiastes 12:7. A natureza moral do homem. O homem é uma criatura moral. Com isto queremos dizer que ele é responsável... Onde você tá, varoa? Pulou? Ela saltou. Eu soltei. Já com balhota. Aqui, ó. Viagem. Tu leu isso daí, Micha? Eu não vi você ler nessa parte aqui do Leu? meu, não. Vai lá, continua então. Eles que prestassem atenção. Ela isso não mesmo. falou hebraico, rua, xuxu, gregário, pneuma. Ó, isso aqui é psique. Psique. Augusto Cury, fala de psique, lembra de Augusto Cury. Vai ler. O homem é uma criatura moral. Com isso queremos dizer que ele é responsável pelas suas ações. Isto é um dos sinais que o homem se distingue dos animais. O homem se constitui criatura moral por aquelas faculdades que o fazem responsável pelas suas ações. Essas faculdades são 3. Intelecto. Intelecto é a faculdade da percepção ou pensamento. É o poder de um homem saber ou receber conhecimento. Sem isto, o homem não seria uma criatura moral. Isso está ensinado por Jesus em João 9:41. Consciência. De um ponto de vista psicológico, a consciência não é considerada como uma faculdade separada. Deste ponto, as 3 faculdades são intelecto, sensibilidade e vontade, sendo a consciência como a ação combinada dessas 3 faculdades, dando ao homem
dando ao homem o senso íntimo da sua responsabilidade moral e julgando entre o bem e o mal. Todavia, a consciência pode, no sentido, ser considerada como uma faculdade, porque é poder da mente conhecer o bem e o mal e sentir-se obrigada a fazer o bem. Assim, o juízo está envolvido na consciência e a razão está envolvida no juízo. Em suma, a consciência é o guia final do homem. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, ele nos fala da consciência como um dispositivo divino no homem. Quem já ouviu, só segura aí, quem já ouviu aquele dito popular? Sua cabeça é seu? Cérebro. Sua cabeça é seu. Exata, parabéns. Tá lá no Garrido falava isso. A sua ela também é do Espírito Santo, ela também é lá do. É Garrido também, já foi. Foi? Coitado, nem todo mundo é perfeito. Sua cabeça é seu guia, quer dizer o quê? Se você tiver mão na cabeça, você tá perdido. Você segue a sua consciência. Simplesmente isso. A sua consciência, ela pode às vezes pesar. Quando ela pesa, utilizamos essa forma de falar, consciência pesada é o quê? Culpa. É um sentimento de pesar por algo que a sua consciência fez sabendo que é errado e não devia ter feito, mas fez na mesma mesmo sabendo que é errado. Isso é o peso na consciência, é esse pesar de culpa. Chamamos culpa a isso, né? É diferente do arrependimento. Porque o arrependimento tem esse mesmo pesar, porém com a decisão de não repetir. Nunca mais eu faço. Certo? A consciência, ela pode ser o quê? Cauterizado. O que é cauterização? Você tem um sangramento, você vai estancar aquele sangramento com ferro quente. O nome disso é cauterização. É quando já está conformado, quando já está... É criar cauterização, é criar uma casca que impede a exposição da ferida que está por baixo. Ferida não está curada, ela está cauterizada, ela criou uma casca por cima. Não é isso? É igual quando peca, pastor, e a mente fica cauterizada, já não... É uma casca. Tem aquela sensibilidade de se converter. É a casca. É a casca. E o ferro quente é o quê? É o Capeta! É o capeta que cauteriza. Então é assim, a mente ou a consciência cauterizada é quando a pessoa tem a capacidade de se persuadir. Ela vai convencer a ela mesma, mesmo sabendo que é errado, ela vai convencer a ela mesma que ela podia fazer aquilo e que está tudo bem. O nome disso é cauterização. Ela se livra do peso da culpa. Tem nada a ver. Isso é normal. Felipe, você ia falar alguma coisa? Ele falou, não tem nada a ver. Eu lembrei. Tem nada a ver. Isso Pronto. é normal. É isso. Cauterização te leva a pecar e não sentir o peso da culpa, mesmo sabendo que não devia pecar. Vamos lá. Ô, pastor. Sim, quem falou aí? Pastora Grace. Um exemplo disso é a nossa mente, às vezes tenta nos enganar, como as pessoas que são mais obesas, né? Que comem e a mente diz, né? Que não, ainda tá com fome e a pessoa continua comendo. Obrigado, pastora Grace. Se eu não falasse, eu não falava. Cauterização é quando a pessoa come para morrer e não engorda. Ela fala, não, mas é porque eu tenho que ganhar peso. Aí cauteriza a mente e come igual a onça. Não é que nem nós, né? Que come sabendo que come mesmo.
Vamos lá, termina aí à vontade, o Vivi. Porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Pode ler. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 12, capítulo. Beleza, nós vamos parar aqui. Finalizou. Eu só quero falar uma última coisa sobre a consciência. Certo? Ela pode ser enganada. Que é o quê? Fecha o microfone aí, Samuel. As pessoas, por favor, as pessoas que pegam bagagens, tabus, crenças limitantes, que é a consciência do erro naquilo que não é errado. Certo? Por exemplo, eu posso comer milho doce? Pode. Posso. Certo? Eu posso comer milho doce porque ninguém disse que eu não posso. Mas vou dar um outro exemplo. Eu posso comer carne de vaca? Aqui e na Índia? Não. Mas a vaca continua sendo vaca na Índia? Continua. Eu continuo sendo carnívoro na Índia? Continua. Por que na Índia eu não posso comer carne de vaca? Porque eles têm a compulsão. Alguém um dia ensinou que é pecado. Alguém um dia ensinou que é pecado comer carne de vaca na Índia, segundo a religião deles. Porque a vaca, supostamente, é uma divindade. Né? Ok. O que é o nome disso? O nome disso é pecado da consciência. Paulo fala sobre isso aos Coríntios. Bom, e ele começa a brigar contra a lei, não no sentido de fazer com que as pessoas desobedeçam a lei, não. Mas que reavaliem os seus conceitos. Para quê? Para não ficar chamando pecado aquilo que não é. Aí ele vai falar, vocês vão novamente atar sobre vocês fardos pesados depois de Jesus ter libertado vocês. Né? Então, não peguem para si fardos que vocês não têm que carregar. E muitas das vezes, na maioria das vezes, infelizmente, quem ata esses fardos é as religiões. E Paulo também vai falar. Ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus, que saem pelo mundo fazendo prosélitos, né? E atando sobre eles fardos pesados que nem vocês próprios carregam. Certo? Então, qual é a fonte de regra de fé e conduta do cristão? A Bíblia. É a Bíblia. Não é o Papa, não é o pastor Jackson, não é o curso teológico, não é muito menos o Felipe nem a Carol. Nem a Thalia, nem a Chantal. Foi só para não ficar só tão pesado pra gente. O Eric e a Vitória nem se falam. Né? A fonte de regra e conduta do cristão é a Bíblia. Thalia, não pode usar óculos, tá? Beleza. Vai na Bíblia, tá, beleza. Não tá? Pô, vejo melhor com óculos, vou usar óculos. Acabou. Acabou. Agora, e se o pastor proibir e você desobedecer? É outra coisa. É pecado, aí você muda né? pra igreja. Mas é assim. Mas vai aqui um alerta. A gente não tem que proibir nem deixar de proibir. Por quê? Porque o pastor ou qualquer liderança vai dar conta a Deus de toda a palavra ociosa, de tudo aquilo que colocar, todo o fardo que colocar sobre os liderados, sobre os discípulos. Então, é perigosíssimo isso. Eu tenho Orar. Sim. E quando a Bíblia fala sobre escandalizar o irmão com alguma prática, o que a gente faz? Bom, escandalizar é fazer desviar alguém da fé. Fazer alguém desviar da fé
tá trabalhando pro time contra, né? Porque a gente quer ganhar almas para Jesus. A gente quer agregar no reino de Deus. Quando nós fazemos pessoas largar a fé, a gente não está trabalhando para Jesus, está trabalhando pro capiroto. Então é assim, escandalizar alguém ou fazer alguém desviar da fé é algo tão ruim quanto o que a serpente fez com Eva e Eva com Adão e Adão com nós todos. Então, não é o que normalmente se tem no consentimento geral. Tipo, ouvir o Eric bebendo e, nossa, o Eric bebeu. No caso, não é um escândalo. Não, ele não deu escândalo. Ele deu escândalo se você desviar. Se eu desviar por causa dele, eu fiquei escandalizado. Às vezes tu tá dentro da igreja e tá ali fazendo coisa errada porque o Eric faz. Aí você escandalizou ele. Tá, agora pula pra Carol agora. Se você sair da igreja porque ele fez isso, ou se você passar a fazer porque viu ele fazendo, das duas formas, ele te desviou da fé, certo? Do certo, no caminho. A Bíblia diz, ele nem fala desviar da fé, a Bíblia diz tirar do caminho. Ou seja, se ele tirou do caminho, ele te escandalizou. Então não é o do consenso geral de... Nossa! Não, isso não. Tipo, menina, eu vi o Eric bebendo. Isso é fofoca. Isso é fofoca. É pecado na mente. Isso é fofoca. É mais pecado quase quanto o Eric beber. Não está escrito na Bíblia. Eric não beberá. E das crenças limitantes também, que o senhor estava até falando das autoridades. Fala também sobre os usos e costumes, não é? Tipo assim, a mulher não pode cortar o cabelo de jeito nenhum. Os não usos pode e costumes. O problema é que os usos e costumes não são muitas das vezes prejudiciais. Eu ia dizer, não quer dizer que a pessoa também tem que fazer o que quer e vestir como quer, de uma forma indecente e tudo mais. Não é nesse sentido. Mas nesse sentido, tipo assim, nessa igreja, se eu entrar agora, você só pode sentar do lado direito, porque se sentar do lado do homem é pecado. Ou se você usar uma calça assim, eu não tô falando nem defendendo nem nada, eu tô falando no sentido de igrejas que colocam isso como verdade, mas o resto fica à vontade. Fica à vontade. Você pode usar saia, a saia pode ser indecente, mas é saia. Esse é o problema. É nesse sentido que eu tô querendo dizer. Nem sempre o uso e costume vai te levar para o inferno, se você seguir. Agora, tem crenças limitantes e fardos e doutrinas que são ensinadas que vão te levar para o inferno. É claro que o Espírito Santo não vai permitir que você use roupas indecentes ou que você faça coisas que vá contra os princípios bíblicos. Atenção. Por isso que é mais fácil ensinar princípios. Pronto, é isso. Porque princípio é fácil você se encontrar no que é certo e o que é errado. Quando você vive princípios, e é só vivendo princípios você agrada a Deus. Vivendo usos e costumes você agrada a homem. É só o homem, exatamente. Mas há crenças limitantes que é pior do que os usos e costumes. Por exemplo, o rico não herdará o reino dos céus. Aí fica pobre o resto da vida. Você está fadado a morrer na miséria. Certo? Aí você se pergunta, mas Salomão foi milionário, Davi foi milionário, esses caras tudo foram ricos e eu vou ser pobre. Então, assim, isso aí interfere diretamente. Pra mim é pior do que falar, você não pode usar calça, tem que usar saia. Sim. Porque isso aí te limita na sua vida em quase todos os sentidos. Outra crença, e aqui já é questões essenciais, nós vamos aprender em soteriologia que existem questões essenciais e questões não essenciais. Questões essenciais é aquilo que pode te custar a salvação. E questões não essenciais é aquilo que é indiferente se você acredita ou não. Por exemplo, uma questão não essencial. O arrebatamento vai ser pré-tribulacionista, mid ou pós? É irrelevante. Quando for, eu vou subir. É o que eu quero saber. Certo? Beleza. Agora uma questão essencial. Por exemplo, predestinação. Não, faça você o que fizer, pode pecar à vontade, que você é eleita. Se você é eleito, você vai para o céu. Mesmo sem ser santo. Bom, isso aí já pode te levar para o inferno. Você poderia viver em santidade, você
incentivada a viver A vida que quiser. a vida que quiser e desfrutar e deleitar da vida de pecado. E quando for confrontado com a verdade, é tarde demais, certo? Para mim isso aí, que é uma questão essencial, que custa a sua salvação, ou seja, para mim isso aí, pastores que ensinam e que tal, isso aí vai ter que dar conta a Deus, vai prestar conta a Deus. Só que assim, ninguém é isento, vai pro inferno mesmo, porque a Bíblia tá aí. Lê quem quer, quem não quer ler, quiser acreditar sem seguir os princípios corretos de interpretação da Bíblia e entender tudo. Certo? Vamos orar então, gente? Já deu o nosso horário. A turma que vem já está ansiosa. A gente não causar uma úlcera de ninguém. Vamos orar. Deixa eu escolher aqui. Quem ora?